Você não pode errar essas questões que caíram na prova do Enem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro, seja muito bem-vindo ao meu canal Professor Cai na Prova. No vídeo de hoje eu trago para vocês 3 questões que caíram na prova do Enem de 2018, a prova amarela, questões da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Mais precisamente são questões sobre circuitos elétricos de física, tá bom? São questões bem simples que você tinha que ter acertado. Então, para não cometer esse erro novamente e acertar esse tipo de questão que com certeza irá cair alguma coisa muito parecida no próximo Enem, assista esse vídeo até o final para você não cometer mais esse erro. Mas antes da gente ir para as questões, reza a lenda que só quem deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no meu canal vai conseguir mais de 800 pontos no próximo Enem. Então já deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative os sininhos de notificação e compartilhe esse vídeo com seus colegas e nos grupos aí do Zap, tá bom? Bom galera, então a primeira questão que eu separei aqui para vocês é a questão 106, e ela diz o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então galera, é muito simples, olha só, eu fiz aqui o desenho do circuito conforme foi dado na questão. Então tá vendo aqui, nós temos uma chave, essa chave está aberta. Ao pressionar o circuito aqui no ponto A, ao pressionar a tela, né, do celular ou do tablet aqui no ponto A, eu vou fechar esse circuito aqui. O que significa dizer que, vou apagar o que está feito em lápis, e o meu circuito agora aqui ele vai ficar fechado. No ponto B vai continuar aberto. Aqui a chave está aberta. E o que eu preciso fazer, galera? Eu preciso encontrar a resistência equivalente desse circuito agora, sendo que aqui está fechado e aqui aberto. Então, como que eu faço isso? Bom, vamos descobrir como esses resistores eles estão associados, se é em série, se é em paralelo. Então temos 3 vídeos aqui no canal que fala sobre a associação de resistores. É só você clicar no card que vai aparecer aqui em cima, que ele vai mostrar para você essa playlist. Então, olha só como que funciona aqui. Temos aqui a nossa bateria. Lado positivo vai sair a corrente elétrica daqui. Corrente elétrica vamos colocar como símbolo I. Corrente elétrica vai percorrer essa região aqui do circuito. E aqui ela vai encontrar um nó. Então aqui é um nó. O que ocorre no nó, galera, é que essa corrente ela vai se dividir. Uma parte dessa corrente vem para cá, vamos chamar de I1, e a outra parte vem para cá, vamos chamá-la de I2. Então essa corrente 2 vai passar pelo resistor aqui, de 4 ohms. Saindo do resistor de 4 ohms, ela vai para o ponto A e vai fazer essa voltinha para cá. Aí você fala, professor, ela não vai passar pelo resistor de 4 ohms? Não, galera. Por quê? Porque a corrente elétrica ela é esperta. Ela sabe que se ela passar por aqui, ela não vai ter um caminho fechado. Ela não vai conseguir continuar o seu caminho até o lado negativo da nossa pilha. Então a corrente elétrica não vai passar pelo resistor de 4 kΩ, tá? Pois está aberto a chave aqui. Essa corrente I2 ela vai se encontrar aqui com a corrente I1, que passou pelo resistor de 4 aqui, e elas vão se encontrar novamente aqui no resistor de 4 kΩ também, voltando a ser a corrente I inicial. Então a corrente I se divide em I2 e I1. I2 percorre esse lado direito aqui, esse resistor de 4, o I1 percorre o resistor de 4 aqui. E elas voltam se juntando para passar pelo resistor de 4 kΩ de novo. E depois terminam aqui o circuito no lado negativo da nossa bateria. Ou seja, galera, esse resistor aqui, ele não vai participar do nosso cálculo. E nós temos aqui, olha só, esses 2 resistores associados em paralelo. Por que eles estão em paralelo? Pois a corrente se dividiu antes de encontrá-los, né? Depois que a corrente passou por esses 2 resistores paralelos, ela vai encontrar esse resistor de 4 ohms,
que está em série com esses dois resistores em paralelo. Então, vai ficar o seguinte, galera. Primeira coisa, vamos resolver essa associação em paralela. Então, nós temos o R equivalente de uma associação em paralelo. Quando nós temos dois resistores, galera, é muito fácil. Dois resistores é o produto pela soma. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O R1 é 4 e o R2 é 4 também. Então, 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. 16 dividido por 8 vai ser igual a 2 ohms. 2 ohms. É muito simples, galera. Quando você tem dois resistores iguais em paralelo, é só você dividir pela metade. Essa é a dica. Ficaria muito mais rápido na hora da gente fazer o cálculo. Então, galera, esse nosso circuitinho, ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, galera, olha só. Esses dois resistores em paralelo se transformou em um resistor de 2 kΩ. E temos esse resistor de 4 kΩ aqui, ó. Esse aqui a gente deixou de lado, lá desde o começo do exercício. E agora esses caras aqui, eles estão em série. Como eu sei que eles estão em série, olha só, agora aqui a corrente não se divide mais, ó. A corrente ela é percorrida, né? Ela passa aqui pelos dois resistores até voltar para a bateria. Então é a mesma corrente, ela não se divide. Logo, a resistência equivalente vai ser igual a 2 kΩ mais 4 kΩ. Lembrando que resistência em série é só somar os resistores. 2 mais 4, 6 kΩ. Ou seja, esse circuito ficaria com uma resistência equivalente de 6 kΩ, alternativa C de camelo. A próxima questão que eu separei para vocês é a questão 109. A questão 109 ela fala o seguinte, ó: alguns peixes como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, pode produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então ele dá uma série de equipamentos elétricos, né? O exaustor com 150 watts, computador com 300 watts, aspirador de pó 600 watts, churrasqueira elétrica 1200 watts e secadora de roupas 3600 watts. Aí ele diz: o equipamento elétrico que tem uma potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o... Então, galera, ele quer que a gente calcule a potência elétrica produzida pela enguia, né? E a potência elétrica a gente sabe que a gente pode calcular utilizando a equação do Peale. Potência é a corrente vezes a DDP, a tensão, tá? Sendo que esse P ele é dado em watts, o I aqui é a nossa corrente elétrica em amperes, e o U é a nossa DDP, ou tensão, que é dada em volts. E aí fica muito fácil, galera. Ele disse para mim que a enguia produz uma corrente de 2 amperes, a tensão produzida por ela, a voltagem produzida por ela é de 600 volts. Então, só substituir na equação, potência é, no lugar de I, colocamos o 2, vezes, no lugar de U, colocamos o 600. 2 vezes 600 vai dar 1.200 watts. Olhando a tabela que ele deu no exercício 109, a gente repara que essa potência ela é similar à da churrasqueira elétrica, que é a alternativa D de dromedário. Nada boba essa enguia, né? Ela faz um churrasquinho, literalmente, das suas presas, né? E a última questão desse Enem que você não podia errar de jeito nenhum era a questão 110, que falava o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico de tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é... Então, galera, ele falou assim para mim. Nesse experimento, ele chegou numa equação para tensão, para diferença de potencial, para voltagem, né, ou voltagem, para aquele resistor feito no experimento. E essa equação, ele falou para mim que é U igual a 10I mais I quadrado. Sendo que, né, esse U ou V, né, tanto faz, é tudo DDP, voltagem, tá? E a gente sabe que pela primeira lei de Ohm, né, nós temos que o U ele é igual ao R vezes o I. E ele quer descobrir qual é
a equação da resistência elétrica dele, em função da corrente elétrica. Então, eu quero descobrir o R, galera. Só que no lugar de U, eu vou colocar essa equação, porque o U é essa função aqui. Então, nós temos que, no lugar de U, 10i mais i quadrado é igual ao R vezes o i. Então, vamos ficar 10i mais i quadrado. Esse i está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar dividido por i, é igual ao R. Aqui em cima, galera, a gente pode colocar o i em evidência. Então, vai ficar assim, ó, i, 10 mais i, tudo isso dividido por i. Como assim, professor? Olha só, reparem que colocar em evidência, eu pego o que é comum dos dois termos, então o que é comum dos dois termos é o i, e aí sobra o 10, e sobra do outro termo, sobra só o i. Reparem que se eu multiplicar, ó, fizer um chove-chove chuveirinho aqui, ó, vai dar a mesma coisa que aqui em cima, ó, i vezes 10, 10i. I vezes o i, i ao quadrado, tá vendo? Bom, tudo isso aqui é igual ao R. Esse i podemos cortar com esse i, logo sobrou só isso aqui, ó. 10 mais i é igual ao R. Ou seja, galera, o R pode ser representado pela equação 10 mais i. Essa é a função do R. Essa função, galera, como o i ele está elevado ao primeiro grau, né, uma equação de primeiro grau, ele não está elevado ao quadrado, nem ao cubo, nem à quarta, ele está elevado à primeira. Logo, isso aqui é uma equação, é uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau, galera, é uma linha reta. Então, você vai ter que procurar uma alternativa que traz uma linha reta. E, bom, a grosso modo, olha só o que ia acontecer, galera. Pensando nessa equação, ó, 10 mais i, significa o seguinte, ó. Quando o i é igual a zero, substituindo nessa equação, ficaria assim, ó, 10 mais i. Só que o i é zero, então a resistência vai ficar 10 ohms. Quando o I é igual a 1 ampere, substituindo o I no lugar de o valor de 1, ia ficar 10 mais 1, que dá 11 ohms. Quando o I é igual a 2 amperes, o R vai ser 10 mais, no lugar de I vai ficar 2, então 10 mais 2, 12 ohms. Logo, galera, essa linha reta, quando o I vale 0, a resistência tem que valer 10. E depois ele vai subindo de 1 em 1. Então, nós vamos ter algo parecido com isso. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e assim por diante. Quando aqui é 0, a resistência vale 10 ohms. Esse pontinho aqui. Quando o I é 1, a resistência vale 11 ohms. Então, ficaria um pontinho aqui, ó. Quando o I é 2, a resistência é 12 ohms, ficaria um pontinho aqui. No I é 3, vai ser 13 ohms, ficaria um pontinho aqui. Logo, nós temos uma linha reta mais ou menos assim. Se você analisar os gráficos do exercício 110, você vai ver que o melhor gráfico é representado pela letra D de dromedário de novo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês realmente tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Isso me ajuda bastante, galera. Acho que esse vídeo mereceu a sua inscrição e mereceu o seu like. Um baita calor aqui e o ventilador tem que ficar desligado para não atrapalhar a gravação.